Por anos, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem trabalhado cuidadosamente para cultivar a influência da Rússia por toda a Europa, América do Sul e Ásia. Essa influência veio à tona durante a guerra na Ucrânia. Putin conseguiu contar com os aliados da Rússia para fornecer mísseis, projéteis e até soldados para manter sua invasão em andamento. Tudo parecia estar indo bem demais para Putin, mas o que ele construiu está começando a desmoronar. A rede de alianças da Rússia está desmoronando, enquanto Putin é forçado a encarar o fato de que sofreu um duplo fracasso, com suas alianças ruindo por todos os lados. A Rússia ainda está atolada em uma guerra na Ucrânia que pode muito bem destruir o futuro do país. Não era para ser assim para Putin, como relatou o The New Voice of Ukraine em 13 de janeiro. Quando Putin invadiu a Ucrânia, ele ainda estava firmemente empenhado em reconstruir a Rússia como uma grande potência que pudesse ter tanta influência no mundo, se não mais, do que os Estados Unidos. A operação militar especial na Ucrânia era para ser apenas uma parada rápida nessa busca por poder, já que Putin esperava que a operação terminasse em 3 dias. A Rússia pegaria uma grande porção de território para formar uma barreira entre o país e a OTAN em expansão, e Putin poderia voltar a construir seus relacionamentos com países como Coreia do Norte, China e Irã. Claro, 3 dias acabaram sendo uma grande subestimação. Ainda assim, Putin conseguiu se adaptar e passou a depender fortemente da rede de alianças que construiu para manter sua guerra em andamento. El-Pei destacou isso em um artigo infográfico, onde discutiu os muitos parceiros que vêm ajudando a Rússia em sua guerra contra a Ucrânia nos últimos 4 anos. A China está na lista, tendo proporcionado à Rússia impulsos econômicos por meio da compra de petróleo e gás, além de vender produtos essenciais para o país, que por acaso podem ser usados nas armas que a Rússia precisa fabricar. O Irã tem fornecido drones e mísseis durante grande parte da guerra, diz LP, e a Coreia do Norte forneceu munição de artilharia. Esta última também enviou milhares de soldados. De acordo com o Conselho de Relações Exteriores, entre 14 mil e 15 mil soldados norte-coreanos chegaram para lutar ao lado das forças russas, consolidando um tratado de defesa mútua que foi anunciado entre a Rússia e a Coreia do Norte em junho de 2024. Durante vários anos, Putin aproveitou bem todas as suas alianças. É claro, a invasão da Ucrânia se transformou de uma operação de 3 dias em um conflito de desgaste que já dura vários anos. E a taxa de baixas da Rússia é muito maior do que qualquer um esperava, ultrapassando 122 milhões de soldados até janeiro de 2025. Mas enquanto a aliança for mantida e a Rússia conservar sua influência, Putin conseguirá manter sua guerra em andamento. E talvez ainda mais importante, manter o status da Rússia como um dos países mais importantes e influentes do mundo. O que Putin nunca esperava era que a rede de alianças que ele construiu começaria a desmoronar. E tudo começou no final de 2024. Em dezembro de 2024, o ditador sírio Bashar al-Assad caiu do poder. Uma ofensiva relâmpago de 11 dias que levou à queda da família al-Assad terminou em dezembro, no dia 8, concluindo 14 anos de guerra civil que haviam fraturado a nação do Oriente Médio. Essa guerra levou cerca de 68 milhões de sírios a deixarem suas casas, dos quais cerca de 1 milhão havia retornado, um ano após a queda de al-Assad, segundo a Al Jazeera. Mas, mais importante para a Rússia, essa guerra também permitiu que Putin espalhasse sua influência por toda a Síria graças à aliança que ele criou com al-Assad. Putin tinha muitos motivos para querer manter al-Assad ao seu lado e no poder na Síria. O ex-ditador da Síria e o presidente da Rússia começaram a fortalecer seus laços em meados dos anos 2000, bem na época em que Putin estava começando a expandir o poder militar da Rússia em sua busca para tornar o país uma grande potência. Mais uma vez, esse poder militar foi usado na Síria para manter al-Assad no poder. E como todos sabemos, Putin não é o tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa de graça. O apoio dele a al-Assad era condicionado, sendo a principal condição a aliança entre Putin e o próprio al-Assad. Enquanto essa aliança existisse, a Rússia teria influência no Oriente Médio. Margot Light, que é professora emérita de Relações Internacionais na London School of Economics and Political Science, explicou o que isso significava para Putin em 2017. Se você quisesse negociar algum fim para o conflito, não poderia desconsiderar as opiniões da Rússia sobre como esse conflito deveria ser resolvido. Light disse, acrescentando: "Isso faz parte dessa determinação do Putin, principalmente para mostrar que a Rússia é uma potência forte que precisa ser levada em consideração." Com o relacionamento com al-Assad estabelecido, a Rússia também ganhou influência em todo o restante do Oriente Médio.
Mas tudo isso desmoronou junto com al-Assad em dezembro de 2024, dando um grande golpe na ambição de Putin de restabelecer a Rússia como uma potência global. E assim mesmo como uma das figuras mais importantes do mundo nesse processo, o colapso do regime ditatorial da Síria feriu Putin, mas não teve um grande impacto na guerra da Ucrânia. Claro, a Rússia havia perdido uma aliança com uma nação que lhe dava influência no Oriente Médio, mas essa nação não estava oferecendo muito apoio direto ao esforço de guerra da Rússia na Ucrânia. Se for o caso, manter o regime de al-Assad poderia ter sido considerado um peso para os recursos de Putin, justamente em um momento em que a Rússia precisava de tudo, menos de um peso. Putin sentiu o golpe da perda, mas ainda acreditava que estava a caminho de vencer na Ucrânia, enquanto construía relações em outros lugares. Então chegou 2025 e com ela a chegada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para seu segundo mandato na cadeira quente americana. Agora, durante boa parte de 2025, o retorno de Trump fez com que ele alternasse entre momentos de apoio e de distanciamento tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. Para Putin, a ascensão de Trump para seu segundo mandato representou uma oportunidade de se aproximar dos Estados Unidos e talvez dar mais um passo para reintegrar a Rússia. Desde o isolamento que Putin impôs à Rússia com a invasão da Ucrânia, até bem recentemente, Rússia e Estados Unidos pareciam estar alinhados. Um plano de paz de 28 pontos criado pelos Estados Unidos no final de novembro de 2025 indicava isso, já que o plano basicamente sugeria isso. A Ucrânia deveria ceder a muitas das exigências de Putin, incluindo entregar a região de Donbass ao controle russo. Mas as coisas mudaram para Putin quando entramos em 2026. Por vários anos, Putin vinha desenvolvendo laços com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Esse era claramente um caso de Putin usando Maduro, tanto para construir influência na América Latina, quanto como uma espécie de moeda de troca que ele poderia usar para conseguir o que queria. Em outro lugar, o Centro de Análise de Políticas Europeias, ou CEPA, deixou esse uso secundário claro ao afirmar em um artigo de 13 de janeiro que Putin havia oferecido retirar seu apoio a Maduro 6 anos atrás. Se o Ocidente coletivo fechasse os olhos para o que ele queria fazer com a Ucrânia, Maduro seria apenas um peão a ser usado. Mas ele ainda era um aliado, e era um aliado que começou a se tornar mais importante para Putin à medida que a guerra na Ucrânia se arrastava. E ficou claro que nem mesmo a retirada do apoio da Rússia a Maduro faria com que o Ocidente desse carta branca à Rússia na Ucrânia. Putin fez promessas de investimento na Venezuela quando Trump começou a ameaçar com bloqueios navais e a caçar barcos de drogas. Usando o exército dos Zeus, a Rússia reforçou as defesas aéreas da Venezuela com equipamentos fornecidos por um transporte aéreo especialmente organizado. Putin talvez visse Maduro como um pouco ingênuo antes, mas em 2026 o presidente da Venezuela estava se tornando um aliado fundamental. Se não fosse apenas porque a proximidade de seu país com os Zeus e sua posição na América Latina davam a Putin mais influência global. Ou, deveríamos dizer, ex-presidente. No dia 3 de janeiro, o governo Trump fez algo que Putin nunca esperava que fosse fazer. Cumpriu suas ameaças militares vagas contra Maduro. Nas primeiras horas desse dia, os Zeus realizaram uma série de ataques aéreos por toda a Venezuela, preparando o terreno para que as forças americanas invadissem Caracas e capturassem o presidente da Venezuela. Num piscar de olhos, outro aliado de Putin, que presidia um país que a Rússia vinha cortejando desde meados dos anos 2000 segundo o CIPA, havia desaparecido. Putin, apesar de toda a sua suposta influência, não conseguiu fazer nada a respeito. Moscou também aparentemente não conseguiu proteger seu amigo mais próximo na América do Sul no início deste mês, quando os Estados Unidos capturaram Nicolás Maduro, da Venezuela. Um líder que havia feito de forma obediente a viagem a Moscou para o desfile do Dia da Vitória de Putin em maio do ano passado. Segundo reportagem da Politico, isso revela que o poder de Putin mal se estende além de suas próprias fronteiras, pelo menos na América Latina. Outro aliado de Putin se foi. A única pequena consolação para a Rússia era que era mais um aliado que tinha um impacto direto mínimo sobre a Ucrânia. Putin havia recebido outro golpe, mas era um que ele também poderia absorver, desde que ele realmente absorvesse esse golpe. Enquanto a Ucrânia e o Ocidente podiam apontar a queda de Maduro como um exemplo do fracasso de Putin em defender seus aliados, como ele promete, o mesmo vale para a queda de al-Assad. Mas esses eram problemas futuros que Putin poderia lidar, desde que Irã, China e Coreia do Norte continuem fornecendo o que a Rússia precisa para vencer a guerra na Ucrânia.
E você provavelmente já imagina onde isso vai dar. Mais más notícias estão se acumulando para Putin enquanto falamos. Com os protestos em massa acontecendo no Irã, a CNBC diz que esses protestos estão se transformando em uma revolução completa, levando o regime iraniano liderado pelo supremo líder Ali Khamenei à beira do colapso. Se Khamenei cair, a Rússia corre o risco de perder um aliado que está tendo um impacto direto na guerra da Ucrânia. A Bloomberg informou em 12 de janeiro que o Irã enviou impressionantes 27 bilhões de dólares em mísseis para a Rússia, muitos dos quais Putin tem usado para atacar a Ucrânia. Também há os drones. O Irã enviou milhares de seus drones Shahed durante as fases iniciais da guerra de Putin. E a Rússia ficou tão dependente deles que gastou 175 bilhões de dólares para fechar um acordo no qual o Irã permitiu que a Rússia construísse esses drones em seu próprio território. A relação entre Irã e Rússia não é uma aliança de conveniência, e ela é diferente do que vimos na situação de Maduro, onde Putin estava mais focado em influência do que em benefícios concretos. O Irã fornece armas para a Rússia, também oferece potencial para a construção de influência, como diz Max Hess, fundador da consultoria de risco político Enmetaner Advisory, a CNBC. Moscou vê a possível perda do Irã como um risco muito mais significativo para sua postura regional e nacional do que viu na perda da Síria, Venezuela, ou talvez sua influência na Armênia nos últimos anos. Hess afirma que a razão para isso é que o Irã é, por si só, um projetor de poder regional, o que oferece à Rússia uma plataforma para construir alianças e expandir sua própria influência. Então, por enquanto, o regime do Irã ainda está de pé. Isso pode não durar muito mais tempo. E se o regime entrar em colapso, os Ibali podem começar a ver Putin como um tipo de líder fraco que eles podem ajudar a depor. Você pode saber mais sobre essa situação, junto com as promessas dos Estados Unidos de ajudar os manifestantes do Irã em nosso vídeo. Com regime após regime alinhado a Putin caindo, a realidade está começando a pesar para o presidente da Rússia. A aliança que ele criou e da qual dependeu tanto para construir sua influência e apoiar sua guerra na Ucrânia é uma ficção. Afinal, nenhuma das nações que discutimos até agora faz parte da Federação Russa. Algumas, como o Irã, só se aliaram estrategicamente por necessidade e não por desejo, como disse o ex-diplomata russo Boris Bondarev ao Político em 13 de janeiro. Ele caracteriza o relacionamento entre as duas nações como tendo tons de desconfiança séria, embora fosse bastante estável antes da onda de protestos atingir o Irã. Al-Assad se foi, Maduro se foi, Khamenei pode estar perto do fim, mas pelo menos Putin ainda tem a China e a Coreia do Norte, certo? Bem, claro, porém, um desses supostos aliados está longe de ser o parceiro que Putin precisa se ele quiser devolver à Rússia o que ele vê como seu lugar de direito na mesa global. A China, francamente, é muito mais um jogador geopolítico do que a Rússia, e Putin sabe disso. Ele provavelmente também sabe que, assim como Putin usou seus relacionamentos com os regimes colapsados ou em colapso que mencionamos, para fortalecer seu próprio poder, a China está apenas usando a Rússia para seus próprios interesses, até que isso se torne inconveniente para ela. A China não expressou apoio total à invasão da Ucrânia pela Rússia. Para começar, sim, a China fornece componentes e compra petróleo russo, mas Pequim nunca declarou que Putin está certo, nem que ele tem o apoio total da China. O país mantém uma declaração de neutralidade que está longe do apoio explícito que Putin precisa para realmente afirmar que tem a China ao seu lado. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse que o país não quer ver a Rússia derrotada no campo de batalha na Ucrânia. O Instituto da União Europeia para Estudos de Segurança, ou ISS, destacou isso em um artigo de outubro de 2025. No entanto, isso pode ser porque a sobrevivência da Rússia beneficia a China. No momento, o apoio da China não é ilimitado, diz o IS. Pequim evitou pagar um preço econômico e político alto por sua ajuda. Moscou se tornou progressivamente mais dependente. Por sua vez, a China aproveitou a assimetria na relação usando a Rússia como um mercado para absorver suas exportações. A aliança entre a Rússia e a China é mais sobre dinheiro e sinalização geopolítica do que qualquer outra coisa, e a Rússia está pagando um preço alto para mantê-la. De acordo com um artigo de 23 de dezembro no The Telegraph, várias indústrias russas estão agora enfrentando dificuldades devido à influência da China. As importações russas de carros chineses aumentaram 7 vezes nos 2 anos, até 2024, afetando a fabricação de veículos domésticos da Rússia, segundo o veículo. A China agora está investindo apenas 400 milhões de dólares na Rússia, o que é notável considerando que em 2011 investia uma média de 12 bilhões de dólares.
E a China também já demonstrou várias vezes que está disposta a interromper suas compras de petróleo russo, especialmente quando a máquina de sanções do ZTO entra em ação. Chegou ao ponto em que um artigo do Geopolitical Monitor de 22 de dezembro sugeriu que a China pode ser uma aliada de Putin, mas que agora está esperando pela derrota da Rússia na Ucrânia. Se isso for verdade, então Putin é realmente o irmão menor do presidente chinês Xi Jinping. Longe de influenciar as decisões da China ou usar uma aliança com o país para projetar poder na Ásia ou no Indo-Pacífico, Putin basicamente depende de Xi para manter o fluxo de dinheiro entrando na Rússia. Ele sabe que a China pode fechar essa torneira a qualquer momento, e a Rússia teria dificuldades para sobreviver. Essa está longe de ser a situação em que uma verdadeira potência global deveria se encontrar. Então, o que resta para Putin com tudo isso? Basicamente, a Coreia do Norte, um pária global em uma escala ainda maior do que a Rússia, e mesmo com o pacto de defesa mútua que mencionamos antes, não está fazendo tanto pela Rússia quanto Putin precisa. É improvável que vejamos uma mudança de regime na Coreia do Norte tão cedo. Então Putin pode ficar tranquilo nesse aspecto, e a Coreia do Norte não é poderosa o suficiente para transformar Putin em um fantoche, como a China pode fazer. Mas a Rússia depender da Coreia do Norte para se afirmar como uma potência global não é exatamente uma grande estratégia. O comentarista militar Denis Popovich disse exatamente isso na rádio NV, conforme relatado pela Ukraine Today em 14 de janeiro. Agora imagine que tudo isso desaparece, diz Popovich sobre as armas que o Irã tem enviado para a Rússia e que poderiam sumir se o regime de Khomeini cair. Considerando que a Coreia do Norte, que não mencionamos há muito tempo, fornece munição para a Federação Russa, embora isso se aplicasse, eram milhões de toneladas. Mas eu vi informações de que as reservas da Coreia do Norte estão sendo gradualmente esgotadas, e eles são forçados a mobilizar capacidades adicionais. Popovich diz que Popovich faz alguns bons pontos. No dia 15 de novembro, a Emacias Ucrânia informou que a Coreia do Norte havia esgotado seus estoques de projéteis de artilharia, forçando o país a mudar para a fabricação de drones de visão em primeira pessoa para manter seus envios de armas para a Rússia. Não está claro porque a Rússia sequer gostaria de projéteis norte-coreanos em primeiro lugar. Já em 27 de fevereiro, a Newsweek estava relatando que cerca de metade dos projéteis que a Rússia recebe da Coreia do Norte nem sequer funcionam. É isso que Putin basicamente tem em mãos após toda a sua rede de alianças cuidadosamente construída. Projéteis defeituosos de um país que está ficando sem recursos. Enquanto isso, a Rússia continua tão atolada na Ucrânia quanto sempre esteve. O político diz que a Rússia perdeu 11 milhões de soldados na Ucrânia, embora o próprio Ministério das Finanças da Ucrânia afirme que esse número ultrapassa 12 milhões. A Ucrânia também está atingindo a Rússia com força, tendo recentemente deixado 600 mil russos sem eletricidade na região fronteiriça de Belgrado após um ataque de míssil. A guerra, que deveria ter acabado em poucos dias, está custando à Rússia enormes quantidades de mão de obra, tempo e dinheiro. E se as coisas continuarem do jeito que estão, a Rússia ainda estará lutando contra a Ucrânia muito depois que Putin se for, em maio de 2025. A Forbes sugeriu que o ritmo de avanço da Rússia na Ucrânia é tão lento que levaria até 2256 para a Rússia conquistar a Ucrânia. Ao custo de 101 milhões de baixas, por mais hiperbólicos que esses números possam ser, e eles também ignoram as baixas da Ucrânia, eles demonstram que a guerra na Ucrânia provou que a Rússia não é uma grande potência militar. Todo mundo achava que era antes de fevereiro de 2022. E à medida que suas alianças desmoronam ao seu redor, Putin também está tendo que aceitar o fato de que ele é muito menos influente do que acredita. Ele falhou em proteger aliados importantes na Venezuela e na Síria, o regime do Irã está à beira do colapso, e Putin não está fazendo nada. A China apenas usa a Rússia, e a Coreia do Norte simplesmente não é um país sobre o qual uma nova ordem mundial liderada pela Rússia possa ser sustentada. Você tem que se perguntar se Putin se arrepende da decisão de invadir a Ucrânia. Se ele nunca tivesse feito isso, a ilusão de influência que ele tinha poderia ter sido construída e mantida. Mas o fracasso duplo do líder da Rússia enfraqueceu severamente o país, e seus soldados estão começando a perceber isso. A Ucrânia acabou de informar que milhares dos supostos combatentes leais de Putin se renderam, causando grandes problemas para o exército russo nesse processo. Saiba mais sobre esse assunto em nosso vídeo. E lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre o impacto que a guerra insensata de Putin está causando nele mesmo e em seu país.